A série do Jon Snow vai acontecer você querendo ou não, e a única forma dessa série voltar com apelo pro público é trazendo de volta o Rei da Noite. E eu vou te provar que é isso que vai acontecer. E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo X-Manteiga. Eu sou o Dinho e eu já falo de Game of Thrones aqui no YouTube desde 2016. Sou muito fã da série e o canal meio que se tornou um momento da gente falar de todo esse universo de Gelo e Fogo criado por George R. R. Martin. Se você não conhece ainda meu trabalho cobrindo a primeira temporada de House of the Dragon junto com a Carol Queiroz, eu quero te apresentar o Domingote. Tem uma playlist aqui muito legal para você acompanhar tudo, desde o esquenta até todos os episódios da primeira temporada. Para não perder nada daqui para frente, deixa um joinha, me segue se você não tá seguindo ainda e ativa as notificações para não perder nada. Eu tô sempre falando de Game of Thrones aqui. Esse canal aqui é completamente dedicado a Game of Thrones, mas se você quiser me ver falando sobre cultura pop, me segue aí nas redes sociais, eu tô em todas elas. Tem os links aqui na descrição para você me ver falando de super-heróis, filmes e séries em geral. Mas vamos para o vídeo. Antes de começar eu quero te lembrar que esse vídeo vai ter spoilers, principalmente sobre o final de Game of Thrones. Bom, antes de falar do Rei da Noite, a gente precisa falar da adaga. A adaga de Game of Thrones, que eu já falei aqui em outros vídeos e tal, a gente sabe muito bem qual que é o papel dela no final da série, afinal a Arya usou aquela adaga pra matar o Rei da Noite, e a adaga passou por várias mãos até chegar na Arya. Como House of the Dragon se passa mais de 100 anos antes de Game of Thrones, a gente viu a origem dessa adaga e a gente descobriu através de um diálogo com Viserys e a Rhaenyra, lá no primeiro episódio, que essa adaga era do Aegon Conquistador. Nessa adaga está cravada a canção de Gelo e Fogo. E não é só isso. Junto com essa adaga, eles trouxeram uma coisa que ficou original da série. Foi uma ideia do George R. R. Martin, mas quem executou, quem expandiu essa ideia foi Ryan Condal, que é um dos showrunners de House of the Dragon. Na série é dito que o Aegon Conquistador teve um sonho, assim como a Aenys, quando os Targaryen, os primeiros Targaryen vieram para Westeros e escaparam lá de Valíria. Tem um vídeo aqui falando sobre isso também. Esse sonho serve de motivação, essa profecia, né? Para que o Aegon conquistasse os 7 reinos, para que ele unificasse os reinos para se preparar para uma longa noite. Isso tudo a gente viu se concluir lá em Game of Thrones. Mas aí é que fica a pergunta. Se Game of Thrones teve um final que muita gente odeia, inclusive eu, por que eles ressuscitaram essa ideia da longa noite? Por que eles trouxeram esse assunto de volta? E como que isso liga com Snow, que vai ser uma série derivada diretamente de Game of Thrones como uma sequência do final ali. Bom, já falei dessa série em outros vídeos, se você quiser dar uma olhada aqui no card, mas essa série tá confirmada, assim, pelo George R. R. Martin e pela equipe do Kit Harington, mas ela não teve sinal verde ainda da HBO. Então nós estamos aguardando aí o anúncio, né, dessa série definitiva. O nome provisório é Snow, pode ser que tenha outro nome, principalmente agora com a greve dos roteiristas, então deu uma segurada aí. Quem teve ideia dessa série foi o próprio Kit Harington, que é o intérprete do Jon Snow. E ele já disse em algumas entrevistas, principalmente naqueles making-offs que tinham dos episódios, ele disse que ele não gostou de como eles solucionaram o embate com o Rei da Noite. Porque a gente sabe que o grande algoz do Rei da Noite sempre foi o Jon Snow. E ele acabou não tendo esse embate com ele no final. Quem tem esse embate é a Arya. E na profecia diz que quando a longa noite chegar, quando o terror vindo do norte chegar, é bom que um Targaryen esteja sentado no trono e conduza, né, o povo ali para guerrear contra esse mal. De certa forma, isso aconteceu, né, em Game of Thrones. Não só com a Daenerys, mas também com o Jon Snow. Os dois são Targaryen, os dois unificaram os 7 reinos para lutar contra. Ou vocês esqueceram que todo mundo foi para lá lutar em Winterfell. Isso aconteceu na série, então tecnicamente a profecia se cumpriu. Já o lance da adaga realmente é um rolê aleatório, porque quem usou foi a Arya. Eu não posso esquecer de dizer para vocês também que quando o Viserys está conversando com a Rhaenyra pega a adaga e ela lê o que está escrito nela. E nela diz: do meu sangue virá o príncipe prometido, e dele será a canção de Gelo e Fogo. Ou seja, é um Targaryen que vai ser o responsável por acabar com todo o mal. O que é todo esse mal? Quem rege esse mal? O Rei da Noite. Então é um embate direto com o Rei da Noite. A Arya não era Targaryen. Inclusive ela foi embora e levou a adaga, tá? Eu acredito muito que ela pode retornar. Por isso que a série tá deixando isso bem claro, porque eles querem mudar esse final aí com a longa noite. Quem é o único Targaryen que sobreviveu? Jon Snow. Simples e objetivo. Então eles meio que podem consertar isso, como nessa minissérie aí, e que eu acredito que vai ser uma minissérie,
chamada Snow. De alguma forma, o Rei da Noite pode reviver, e eu vou falar melhor disso em outro vídeo, e essa vai ser a grande história em cima da série, para chamar a minha e a sua atenção, porque eles vão ter que chamar a nossa atenção de alguma forma para fazer com que o espectador retorne após a desgraça que foi o final. Não tem como essa série não ser uma continuação direta de Game of Thrones. Eu acredito que eles vão mostrar um Jon Snow mais abalado com a morte da Daenerys, né? Porque o próprio Kit Harington disse isso, se eu não me engano, em uma entrevista, de que ele disse que o Jon ficou abalado, que o Jon não tá legal, que o Jon, né, tá cheio de traumas. E a gente sabe que o Jon tem traumas desde a primeira temporada. A história do Jon é uma história muito, muito difícil. E agora, de alguma forma, o Rei da Noite retornando, isso traria peso, porque a gente tá esperando o embate entre os dois. Aí você pode me perguntar, mas pô, como que ele pode reviver? A gente precisa lembrar que o Rei da Noite é um ser mágico, né? Então tem algumas teorias aí que podem trazer ele de volta, mas eu vou contar melhor no outro vídeo. Porém, eu já vou deixar um gostinho pra você. Ele pode ser um warg. Ele pode ter saído ali, tipo, eu sei que o corpo se espatifou em 1000 pedacinhos, mas ele pode ter conseguido wargar pra um animal ou para um outro ser humano. E aí você já deve estar pensando, né, na teoria do Bran ser o Rei da Noite. Não gosto muito dessa teoria, mas a gente vai falar em outro vídeo. Pausa no vídeo rapidinho. Muito obrigado por você ter ficado aqui até este momento, mas eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não está inscrito ainda e deixar um joinha que me ajuda bastante. E também quero pedir para você dar uma olhada no Valeu Demais, que é um link que tem aqui embaixo, onde você pode doar, né, qualquer quantia aí, a quantia que estiver dentro do seu orçamento, e ajuda o canal a se manter. Lembrando também que outra forma de você ajudar é através dos links que tem aqui da Amazon. Lá tem vários produtos do George R. R. Martin, né, dos livros do universo de Gelo e Fogo que você pode adquirir. Voltando pro vídeo. Então eu acho definitivamente que essa adaga serve para puxar coisas futuras. É óbvio, né? E por que eu tô dando tanta ênfase na adaga? Porque como eu já falei lá atrás, a canção de Gelo e Fogo tá cravada nela, né? E a canção fala, né, desse prometido. Então eu vejo que ou é um prometido ou prometidos, né? No caso, em Game of Thrones, se concluiu como prometidos. Para mim, mesmo tendo sido feito de uma forma muito cagada, Daenerys e Jon, de certa forma, são gelo e fogo. Então, pra mim, faz muito sentido ter se concretizado neles. Mas o embate com o Rei da Noite, que era tudo que a gente estava esperando entre ele e o Jon Snow, não aconteceu. Então eles vão trazer isso agora de volta. E dá pra mexer com outras coisas. Jon Snow pode tentar voltar pro trono de alguma forma, sendo que ele é o rei legítimo. Se bem que foi quebrado, né, a hierarquia e tal no conselho lá dos trapalhões, que eu costumo dizer, que eles fizeram lá no final da série. Eu não acredito que o Jon volta e outros personagens não voltem. Eu acredito que muita gente vai voltar aí, né? Tem que ser um roteiro muito bem feito, tem que ser algo muito bem pensado, e eu não acredito definitivamente que a HBO faria isso sem que esteja muito bom. Depois de The Idol fica difícil, mas Game of Thrones é outro rolê, né? E a ideia da continuação de Game of Thrones é uma coisa muito plausível e palpável pela própria HBO, porque eles queriam 13 temporadas desde o início, a HBO e o George R. R. Martin. Os D&D que não quiseram. Eles que aceleraram para acabar a série o mais rápido possível e fecharam ali na 8ª temporada. Então, de alguma forma, eu acredito que eles vão tentar resolver algumas coisas que ficaram mal resolvidas e trazer o público de volta, porque Game of Thrones é um sucesso mundial. Então, concluindo aqui pra você, a série acontecendo tem que ter o Rei da Noite. Senão ela não vai despertar um interesse entre o público, né, e os próprios atores. Eu acho que esse é o grande ponto aí. O Rei da Noite reviver para enfrentar o Jon Snow definitivamente e os dois terem uma batalha épica. Dá pra fazer e, enfim. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Faz sentido tudo que eu falei? Você concorda com o que eu disse? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se não tá inscrito no canal, ainda se inscreva e ativa as notificações para não perder nada daqui pra frente. E não esquece de me seguir nas redes sociais que eu falo tudo lá primeiro. Muito obrigado por me assistir até aqui e até a próxima. Tchau.